Oi, galera massa, tudo bem? Tô mais uma vez por aqui e dessa vez, infelizmente, é nosso último encontro. Escutei um A. Ah, é verdade. Ficaram tristes? Não fica. A gente vai se reencontrar, não se preocupe. Mas, ó, professor, o que iremos trabalhar hoje na aula de artes? Eu irei fazer um apanhado, ou seja, um resumo de todos os conteúdos que a gente trabalhou aqui em várias aulas de artes, tá certo? Vem comigo. Pessoal, professor, vamos começar hoje trabalhando o patrimônio cultural. Vocês não têm noção, ou talvez já tenham noção, da, da variedade e da quantidade de patrimônio cultural existente, gente, não apenas em Pernambuco, viu, mas no Nordeste, no Brasil inteiro. Mas eu vou, muitas vezes, me reportar, né, falar um pouco da minha terra, puxar a sardinha para o meu lado, né? Claro. Então, ó, patrimônio cultural é o nosso primeiro conteúdo. Mas, pois bem, mas o que seria patrimônio cultural, professor? Ele pode ser, são bens materiais ou imateriais que formam a identidade de um povo e ajudam principalmente a contar a história. Por isso que é tão importante a gente preservar esse patrimônio, porque outras gerações possam conhecer essas histórias. Se o patrimônio cultural desaparecer, fica muito difícil contar as tradições e história cultural de um povo, de uma região, de uma localidade, de uma vila. Por isso, a sua preservação é importante para a preservação da memória de um lugar e do seu próprio povo. Vamos um pouquinho falar sobre alguns tipos de patrimônio. Mas, pessoal, o patrimônio cultural ele é dividido em dois grupos que variam de acordo com a sua natureza. São eles patrimônios imateriais e patrimônios materiais. Além desses, há também os patrimônios artísticos, que reúnem os bens artísticos. O patrimônio natural, né, refere-se aos bens naturais de uma região. Aqueles são esses criados, né, pela natureza e tudo mais. Mas vamos focar agora no patrimônio imaterial. É um tipo de patrimônio que abrange as expressões simbólicas e culturais de um povo. São as festas imaterial, né? As danças, música, saberes, costumes daquele povo, formas de expressões e entre outros. Eu digo muito aos meus alunos que imaterial é aquilo que a gente não pode simplesmente manusear, tocar, mas a gente pode escutar, pode sentir, pode, não é, aproveitar. Isso seria trocando em miúdos, tá certo? São exemplos de patrimônio imaterial. Trago aí, ó, uma variedade, mas eu quero destacar aqui o frevo, que é nosso, né? Criação nossa, genuinamente pernambucana, né? Trago a capoeira, né? Que é influência também dos indígenas e etc. E o cordel, ó, trago lá em cima, aqui, isso aqui. Aqui, ó, o cordel. A literatura de cordel. Hoje a gente pode encontrar uma variedade, né, enorme aí. E outros mais, ó, o caboclinho de lança e aí por diante, tá bom? Ó, a capoeira, trouxe aqui. E agora, professor, o patrimônio material, ou seja, diz respeito aos bens materiais, ou seja, tangíveis de um povo. Abrange os museus, os monumentos arquitetônicos, as igrejas, as bibliotecas e etc. Vamos conhecer mais? Ó, são exemplos aí. O bolo de rolo, né? As ladeiras de Olinda, que lindos, né? Ah, quem nunca pulou um carnaval não sabe o que isso é bom. O Centro Histórico de Olinda hoje é um patrimônio tombado pela Unesco, tá certo? Então tudo isso aí pode ser restaurado, né? Cuidado, nunca destruído ou transformado em outras coisas. Legal, não é? Sem dúvida. A gente parte agora para a diversidade das técnicas teatrais, tá bom? É um outro conteúdo também que a gente viu. E teatro, né? Que vem do grego, que destaca simultaneamente conjunto de peças teatrais, assim como o prédio que funciona, né? Esse teatro. É uma forma de arte na qual um ou vários atores apresentam uma determinada história, que desperta na plateia um sentimento variado. Ou seja, eu tenho o meu sentimento
partir daquela peça, e você já apresenta um outro. Mas como se deu o surgimento do teatro no Brasil? Você sabe? Não? Então sai daí não, que vai aprender agora. O teatro no Brasil surgiu lá no século XVI, tendo como motivo, olha o principal motivo aí, a propagação da fé religiosa. Isso mesmo, como mostrar as imagens. Durante uns poucos autores, destacou-se o padre José de Anchieta, que escreveu alguns autos, né? Antiga composição teatral, que visavam a catequização dos indígenas. Eles, a partir desse teatro, eles vinham a catequizar os índios, bem como a integração entre os portugueses, os índios e os espanhóis. Olha como o teatro ele foi, né? Não um divisor de águas, mas uma junção. Exemplo disso é o Alto de São Lourenço, escrito em Tupi-Guarani, hoje também tem em português e espanhol, muito famoso. E um próximo conteúdo, né, do revisaço aqui, é o que são artes visuais. Coloquei bem, mostrando aqui, um olho enorme, porque o nome ele já é autoexplicativo. Auto, né, artes, vem de arte, uma infinidade de coisas. Visual, aquele que vislumbra nos olhos. Arte visual é a designação dada ao conjunto de artes que representa o mundo real ou imaginário e tem a visão como principal forma de avaliação e expressão. Uma arte visual está relacionada com a beleza estética e com a criatividade do ser humano, capaz de criar manifestações ou obras agradáveis aos olhos. Muitas obras, né? E eu trago aqui, são formas, né, de artes. Aquelas tidas em cerâmica, desenho, pintura, escultura, gravuras, designer, artesanato, fotografia, vídeos, produções cinematográficas, filmes, né? E arquitetura. Você observa que artes visuais não se restringe a um campo único, e sim, tem um apanhado, certo? Que assim ele compõe. E aqui chegamos à influência da música, tanto moderna, né, e contemporânea, no erudito e popular. Professor, eu sei o que é música, mas me dê um conceito mais, certo? Porque é muito variado. Música é a combinação artística de sons e silêncio, seguido de uma pré-organização ao longo do tempo. Uma forma de produzir ou transmitir o que é belo, certo? Uma forma de expressão que utiliza o som como matéria-prima, assim como a linguagem convencional utiliza a palavra. Música popular, né? A MPB, música popular brasileira, é qualquer gênero musical acessível ao público em geral. Como em outras aulas eu já tinha mencionado, né, tem alguns tipos de música que fica inacessível, tanto financeiramente, muitas vezes financeiramente para a gente, para assistir. Mas aí, a gente tem muita música popular aí e cantores que são acessíveis. E o que seria música popular, né? O que seria? É um conceito muito abrangente, muito subjetivo. Para mim, pode ser que seja música popular, esteja em Caetano, mas para você, esteja em Priscila Senna. E aí? Será que também não é música? Será que não representa uma massa que também gosta e curte aquele ritmo? Distingue-se da música tradicional por ser escrita e comercializada como uma modalidade, sendo a evolução da música tradicional, a MPB, que seria a música de um povo transmitida ao longo das gerações. E claro, ela é muito atemporal, a música. Hoje ela traz um cantor na mídia, a gente está bombando aí, amanhã já tem outro, com outro ritmo. Como o nome mesmo já diz, é uma música do povo. É aquela que te agrada, é aquela que te faz mexer com os seus sentimentos, que faz te dançar e etc. E trago aqui um importante ponto da nossa aula que eu queria que vocês prestassem muita atenção. Isso aconteceu aí, a MPB e a ditadura militar. Na época, muitos e muitos compositores usavam a partir da música para criticar, certo? Implicitamente, ou seja, de forma meio acobertada, a ditadura. Eu trouxe algumas fotos aqui
de muitas das pessoas que foram à rua, né, protestar contra a censura. Ou seja, pessoas que, né, como Roberto Carlos e aí por diante, Raul Seixas, Caetano Veloso, que foram perseguidos, viu, perseguidos, por simplesmente construírem música. Muitos dos artistas eram sequestrados durante a noite e não mais apareciam, ou seja, eram mortos. E aí, ó, uma foto bem emblemática, cultura contra a censura pela cultura. Né? Foi um tempo muito conturbado aqui no Brasil, onde a música popular brasileira sofreu grandes golpes esses culturais. Foi uma das principais ferramentas de denúncia para combater o controle ideológico do sistema esse do Estado. Sem liberdade de expressão, tiveram que inventar códigos, metáforas e jogos de palavras para comunicar com o público, não é? E aí por diante. Gente, ó, me despeço aqui. Ah, escutei outro ar, foi, não acredito. Vê, ó, esse é o nosso último encontro, mas muito obrigado pela companhia aqui. Até uma próxima. Até mais.